uma vez mais, eu pegar, muito melhor do que eu pegar o primeiro jornal que eu vi, ler a matéria e passar para vocês, eu vim diante de uma advogada que pode instruir, dizer a vocês melhor do que eu. Então, explica pra gente o que é essa entrada, como vai funcionar, se já tá funcionando, quando vai funcionar, se foi aprovado, se não foi, como que é esse negócio? Primeiramente, eu quero deixar vocês descansados, porque a gente não tem uma data definida para aquilo que o Juninho chama de visto. Na verdade, é uma permissão de entrada. Chama-se ETIAS, ETIAS, ok? Já foram várias as datas definidas pela mídia, pelos órgãos de controle, e a gente não tem hoje dizendo assim, olha, dia 1º de janeiro de 2024 vai começar. Isso ainda não existe. Mas esse projeto já foi aprovado. O projeto foi aprovado. Certo. E começou, olha só, a gente tem uma data prevista, passe a funcionar, a gente não sabe qual é, mas a gente sabe que vai funcionar a partir de 2024. Agora, já foi adiado algumas vezes. Quando a história do ETIAS começou, ele ia começar a funcionar a partir do ano de 2023. Ou seja, nós já estamos em setembro, caminhando para outubro, e nós não temos uma data ainda definida para o ETIAS em 2024. O que ele vai significar? É um cadastro unificado da União Europeia, em que você vai fazer um cadastro no sistema com o seu passaporte e ele vai autorizar você a entrar na União Europeia. Mas todas as pessoas serão permitidas? Não, veja ou pode ser negado para alguém? Então, a análise, ela vai ser mais cara crachá, ou seja, não é uma análise subjetiva. Vai ser o seguinte, olha, por que o ETIAS existe? Segurança, ou seja, está ligado à Interpol e à Europol, para garantir que o acesso ao território da União Europeia seja feito por pessoas idôneas, que não estão respondendo a nenhum processo criminal, uma série de coisas. Igual tem acontecido de encontrar muitos narcotraficantes em Portugal, assassinos. Então, isso aí, então, para quem está aqui, pode se sentir até um pouco mais seguro quando isso entrar em... Na verdade, visa a promover a segurança da comunidade, ou seja, da União Europeia como um todo. Perfeito. Hoje, o brasileiro, ele tem a autorização de entrada nos países da União Europeia, não dependendo de um visto. Certo. Veja bem, gente, uma coisa é espaço Schengen, outra coisa é a União Europeia. Ou seja, existem países que precisam de visto e outros que não precisam. Mas hoje, na maioria dos países que fazem parte da União Europeia, o brasileiro pode entrar e permanecer 90 dias no território e prorrogáveis por mais 90. Sim. Essa é a regra de hoje. A gente chama erroneamente isso de visto de turista. Não se trata de um visto, se trata simplesmente de uma permissão que exclui a necessidade de visto, ok? Perfeito. Ou seja, você tem o seu passaporte, você tem automaticamente cumprido os requisitos de remuneração mínima, comprovante mínimo de capacidade financeira para permanecer no país. O pagamento da sua estada, reserva de hotel, reserva de passagem aérea para o retorno ao seu país de origem. Sendo brasileiro, isso já te dá a permissão de você ingressar na União Europeia. Vai mudar? Não, só vai acrescentar aqui. Além da sua permissão por ser brasileiro, você vai precisar passar pelo cadastro do ETIAS, que é um cadastro online, ok? O mecanismo vai ser online. Vai ser pago isso? Será que vai ter alguma taxa? Sim. Quanto custa? 7 euros, que poderão ser pagos em cartão de débito ou crédito. Esse valor vai ser cobrado para todos os viajantes maiores de idade e menores de 70 anos. Ou seja, menor de idade e pessoa com mais 70 não vai precisar pagar a taxa. Mas R$40, né? Mas vai precisar se cadastrar. Ou seja, uma coisa é taxa, outra coisa é cadastro. Sim. Todo mundo tem que se cadastrar. Todo mundo tem que se cadastrar. Mas as pessoas que têm mais de 70 anos e menores de idade estão isentas dessa taxa, que vai ser definida por hora, são 7 euros. E a indicação é que você faça a solicitação até 72 horas antes da viagem. Nossa. Ou seja, não é assim, olha, eu vou viajar, fiz o meu check-in,
vou fazer o ETIAS agora. Não, o ideal é que você faça com uma certa antecedência. Né? Exato. E ele tem justamente essa permissão, essa validade. Ou seja, aquele ETIAS, o cadastro que você fez, você vai programar a sua viagem e você vai poder ficar naquele território por 90 dias. Qual é a distinção do que a gente tem hoje só em termos de controle de passaporte? É que o sistema, muitas vezes, não é tão uniforme para todos os países. E o ETIAS vai ser um programa que vai integrar todos os países. E eu acho que esse é o grande desafio. Por que não está pronto ainda? Justamente por conta dessa necessidade de ser uma ferramenta que atinja todos os países da União Europeia e do espaço Schengen. Eu acho que essa unificação é que tem dificultado o programa entrar em vigor. Eu acho que eu já esclareci basicamente tudo que você podia precisar, ou seja, ainda não tem data definida, é para 2024, são 20... Disseram que é para 2024, igual disseram que era para 2023. Sim, mas mas vamos lá para o resumo. O ideal é que você faça o cadastro 72 horas no mínimo antes da viagem. Ele tem um custo de 7 euros para pessoas maiores de idade até 70 anos. Todos são obrigados a fazer o cadastro e você não precisa trocar de ETIAS a cada vez que você troca de país. Vou fazer um mochilão na Europa, vou começar por Portugal, vou fazer Portugal, Itália, França, Espanha, Irlanda. Suíça. Preciso mudar? Não, ele vai valer também para o espaço Schengen, que foi o que ele acabou de declarar em relação à Suíça, e é apenas um cadastro e você pode rodar todos esses países através do mochilão. Esse período dos 90 dias. Esse período dos 90 dias. Estou num determinado país, quero ampliar o meu período de estada nesse país. O que eu faço? Eu tenho que, no país em que eu estiver, pedir a prorrogação de permanência como turista. E esse país, cada país tem o seu protocolo e todos os países da União Europeia obedecem a esse prazo de 90. Só para esclarecer, a cada período de 180 dias, o brasileiro tem o direito de passar 90 dias na União Europeia. Ou seja, se eu quero fazer 2 viagens por ano, eu vou fazer uma no primeiro semestre, tem direito de ficar 90 dias, e no segundo semestre tem direito de ficar mais 90 dias. Se durante o meu período da primeira viagem eu quero prorrogar, eu vou usar o período de prorrogação do outro semestre. Então, nesse ano você esgotou. Então, naquele ano eu esgotei. Se eu quiser voltar, fazer um outro mochilão, aguarda, vencer mais um período de 180 para você pedir para o próximo ano. Isso é muito importante porque existe um calendário. Se você ultrapassou o período de, ao longo do ano, 180 dias, significa que você não vai ser mais considerado uma estada temporária. Você já vai ter que pedir o seu status de residente no país. E isso vai variar de acordo com a legislação de cada local. Por que é uma inovação para o brasileiro? Porque, diferente de outros países, o Brasil é um dos países que não necessita do visto de entrada. Mas, por exemplo, se eu estou falando da Índia, Bangladesh, Paquistão, Venezuela, Colômbia, Cuba, essas pessoas não ingressam no território europeu, só a título de exemplo, tá, pessoal? De maneira assim, olha, peguei meu passaporte, juntei meu dinheirinho, comprovei a estada no país, tenho a passagem de volta, vou para a Europa. Para o brasileiro funciona assim. Para as outras nacionalidades, elas precisam passar por um visto, que é exatamente esse que a gente fala, que é o visto de turismo, ou seja, um visto de estada temporária, que ele vai falar que ele vai servir para você fazer esse turismo de curta duração, para realizar negócios. Não existe um motivo específico. Eu posso dizer que eu vou visitar parentes, que eu vou realizar negócio, eu posso dizer que eu vou passear, enfim, é esse. Não te dá direito de residir, mas te dá os 90 o acesso, dias, né? Não, ele te dá o acesso ao país. Certo. O brasileiro não precisa passar por esse procedimento prévio. Mas os outros países precisam, então eles vão incluir o visto mais o ETIAS. Certo. Ok? Se eu faço o visto, eu vou precisar do ETIAS? Vai. Eu tô falando porque, assim, o seu público não é só de brasileiro. Então, a gente tá falando de brasileiro. Olha, mas eu sou da Colômbia, eu vou precisar do ETIAS? Vai. Mas eu já tenho visto no meu passaporte, que eu dei entrada no consulado português aqui no meu país. Vai precisar do ETIAS também.